E aí, pessoal, tudo bem? Neste domingo, o Cruzeiro perdeu do Coimbra por 1-0 no Independência, a primeira vitória do Coimbra na história do Campeonato Mineiro. E o técnico Adilson Batista deixou o clube. Na entrevista coletiva, ele não se segurou muito e falou que o Cruzeiro está precisando de um presidente, o Cruzeiro está sendo comandado por uma junta lá, que todo mundo dá opinião e no final das contas ninguém manda. E isso atrapalha muito o trabalho lá. O Adilson não disse nenhuma mentira, e esse é um dos problemas do Cruzeiro. Agora, um outro problema é que esses dirigentes achavam que o Adilson seria essa pessoa, né? E o problema é que estavam contando com o líder Adilson, mas o técnico Adilson acabou não ajudando muito. Só para explicar, o Adilson tem razão quando o Cruzeiro está uma confusão, né? Porque o Cruzeiro está com um grupo ali de conselheiros, colaboradores lá que se dispuseram a ajudar a sanear e levantar o clube, mas está sem planejamento nenhum, né? Chegaram até a falar que o Alexandre Matos ia comandar o clube por um tempo, depois não vai mais, né? Que ser diretor de futebol, depois não vai mais, e não se sabia com que jogadores que eu tenho que contar. E para isso era preciso ter uma liderança forte, alguém que assumisse a bronca, alguém que entendesse o que é o Cruzeiro, o tamanho do clube, alguém que tivesse força inclusive para fazer o trabalho sujo de repente dispensar jogadores que até tiveram sua importância na história e jogadores caros para o Cruzeiro, que o Cruzeiro não teria condições de manter. E o Adilson estava fazendo esse papel. E acho que muito da escolha do Adilson para essa temporada, não apenas lá para aquele tampão, daquelas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, lembra como ele foi contratado, né? O Cruzeiro demitiu o Abel, o Cruzeiro perdeu do CSA, demitiu o Abel, tirou o Abel do Ceará e o Ceará tirou o Abel do CSA. Né, foi aquela confusão toda naquela noite ali, foi uma quinta-feira no Campeonato Brasileiro. Mas a escolha do Adilson não só para fazer aqueles últimos 2 jogos que faltavam, mas também para comandar o Cruzeiro na Série B, muito é por causa da história dele, e muito cruzeirense gostou disso. E eu até entendo a escolha, até achei a escolha justificável. É uma figura forte, um treinador que não vai ter medo de tomar medidas duras, um treinador que é muito identificado com a camisa do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, então ele teria respaldo para chegar e se impor diante de alguns jogadores, até porque ele é mais ídolo até do que muitos deles, que estavam se achando demais lá no elenco do Cruzeiro. Então a escolha para esse aspecto é boa. Até uma figura com quem o torcedor se identificaria, uma figura que faria sacrifícios pessoais pelo Cruzeiro, como eventualmente receber um salário mais baixo do que talvez recebesse, ou fazer certa vista grossa ali para um ou outro atraso salarial, ou para, sei lá, eventualmente até em alguns momentos tirar do bolso dele para ajudar funcionários do clube, alguma coisa assim. Eu faria esse tipo de coisa. E eu acho que nisso a escolha se justifica. O problema é que quando chegou em campo, o Adilson técnico precisou trabalhar mais, sobretudo nessa temporada de remontagem de time. Com essa confusão toda de elenco que você não sabe quem vai, quem fica, qual que é a base do elenco, se vai ser vindo das categorias de base, jogadores contratados, jogadores que não quiseram ficar, jogadores que foram vendidos, jogadores que o Cruzeiro quer vender e não consegue vender. Nessa confusão toda, o time ficou uma bagunça. E daí o líder Adilson se tornou ainda era importante, mas o técnico Adilson também virou uma figura importante para chegar e montar aquele time, e ele não está conseguindo, e ele não estava conseguindo, né? O time até tem um susto ali nas primeiras rodadas, conseguiu alguns bons resultados, até uma vitória por 4-2 sobre o Tupinambás lá em Juiz de Fora, em que o time sai perdendo por 2-0, depois vira, teve algumas vitórias ali, mas depois a coisa foi degringolando, o time quase perde do São Raimundo de Roraima na Copa do Brasil, passa no sufoco pelo Boa, também na Copa do Brasil, depois acaba perdendo em casa do CRB na Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro perde agora do Coimbra, perde o Clássico do Atlético, até foi um jogo digno do Cruzeiro, mas a coisa foi piorando, e o Adilson não consegue achar um time, e nisso o Cruzeiro tinha a figura do líder Adilson, mas precisava do técnico Adilson, ou talvez o técnico Adilson precisasse ser menos líder e mais técnico e ter um líder atrás para ajudá-lo, para dar um pouco de respaldo, e por isso que ele cobrou a falta de um presidente na diretoria, porque o Adilson não pode ficar sendo o líder, sendo a figura que inclusive manda mensagem
para sócio do Cruzeiro, chamando o sócio para contribuir, para ajudar a levantar economicamente o Cruzeiro, quer dizer, ele tinha que fazer até essa função que é quase do marketing, né? Então essa figura pública, Adilson, esse líder, Adilson, beleza, mas e o técnico, né? Quando o técnico está fazendo trabalho, ele precisa de alguém atrás dele para chegar e dar certos respaldos ali. Ele não recebeu. O Adilson também já não é um técnico que vem no momento mais brilhante de sua carreira. Ele que já até teve bons momentos, já levou o Cruzeiro para a final de Libertadores, tudo, mas perdeu muito status nos últimos tempos, né? Acabou até ganhando uma fama de técnico de reta final de temporada para salvar time de rebaixamento, que inclusive acabou fazendo no Ceará e depois no Cruzeiro. Então não salvou, né? Mas ele foi contratado para isso. Então o Adilson perdeu status como técnico e talvez ele tivesse mais condição de fazer um trabalho melhor se tivesse um outro líder. Ou seja, talvez o que o Cruzeiro devesse ter feito é mantido depois da temporada acabar, o time foi rebaixado, deixar o Adilson talvez até como um diretor, porque ele talvez, com o respaldo dele, ele poderia olhar o departamento de futebol um pouco por cima, para chegar e tomar as medidas duras e bancar essas medidas, tipo demitir, dispensar fulano, deixar o ciclano no banco, alguma coisa assim, mas ter um técnico de verdade, um outro técnico ali para mexer no time em campo. E poderia até ser uma figura com menos força se o Adilson tivesse dando respaldo a essa figura, porque o Adilson tem esse espaço todo, né? E essa figura fazer o treinamento, montar o time, o desenvolvimento tático da equipe que não está funcionando, né? Então eu acho que o Cruzeiro talvez tenha contratado uma pessoa até justificável ali, com um bom currículo para parte das coisas que o Cruzeiro precisava, mas o Cruzeiro deixou ela num cargo fazendo outra coisa, no caso sendo treinador, né? Nisso o Cruzeiro acaba perdendo muito tempo. A gente já está no meio de março agora, vai ter a parada do futebol por causa da pandemia, então vai saber quando o futebol vai voltar. Numa dessa o Cruzeiro até o técnico que assumir até consegue aí alguma coisa, porque a temporada vai meio zerar, né? Os times estão dispensando seus jogadores, até os jogadores voltarem, vão ter que fazer uma intertemporada de novo para voltar a jogar. Numa dessa todo mundo deu uma zerada, e nisso o Cruzeiro pode não recuperar o tempo perdido, mas os outros perdem o tempo que ganharam, né? Então zera tudo, o Cruzeiro até se recupera um pouco, porque esse começo de ano foi bem ruim, tudo errado. E que fica esse recado: o Cruzeiro talvez tenha que considerar não só em contratar um técnico, tem que fazer isso, mas tem que também pegar lá os seus notáveis ali que estão no conselho, do sei lá o que estão administrando o clube, e definir uma hierarquia de trabalho mais clara, para que não fique muito cacique para pouco índio, né? Para que não fique um monte de gente mandando e um desautoriza o outro, fica aquela confusão e você não sabe mais a quem obedecer, tá? Mas é isso, então, se você gostou, dá um joinha, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Estamos pertinho de 100 mil inscritos, né? Então se você achar válido recomendar o canal para alguém, o faça, por favor, que daí quem sabe a gente chega no 100 mil rapidinho. E é isso então, tá bom? Tchau!